Igreja, quem está feliz com o Senhor aí? Amém? Rapaz, gordinho, você está desafiando as leis da física, hein, cara? Você está desafiando as leis da física, está voando. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Amém? Abram a Bíblia de vocês em Mateus 24, versículo 12. Este tempo é um tempo onde estamos falando, pregando e vivendo um tema que é servindo em tempos difíceis. Amém? Deixa a Bíblia de vocês aberta. Antes, eu quero dar alguns avisos para que a gente depois no final, não sei, né? Vai que Deus volta. Não deu tempo de dar os avisos. Nós iremos fazer uma torre de oração. Nós continuaremos com a torre de oração todos os dias, de 7 às 8, como o pastor já tinha avisado, como o pastor já estava mencionando. De 7 às 8, todos os dias da semana, tem um casal aqui na igreja, de portas abertas, de joelhos dobrados, orando pela sua vida, orando pela cidade de Ibatiba, orando pela nossa nação. E você está convidado, amém? Amém? Nós iremos fazer também uma torre de oração no sábado, do sábado para o domingo. Nós iniciaremos essa oração, essa torre de oração, no sábado às 18 horas da noite, não é isso? 6 horas da noite, 18 horas. E nós entregaremos esse momento de oração no domingo, às 18 horas. Amém? Você também está convidado. Será um turno de oração de 24 horas. E a cada hora, um casal ou uma dupla entregará esse turno de oração, renderá aquele que está aqui orando. Amém? Então, procure Daniel, procure a pastora Bruna, o pastor Felipe, procure o pastor Renata, a pastora Carla. Nos procure para que você possa dar o seu nome e estar vindo neste período de oração. Amém? Como o Felipe disse hoje de manhã, em um tempo onde existem muitas vozes, é necessário que a igreja ore. Amém? Onde tem muitas pessoas falando qual é o caminho e que todos os caminhos levem a Deus, é necessário que a igreja somente ore. Amém? Nós também queremos lembrar, né, das pessoas que estão com Covid, que estão enfermas. Nós colocaremos 2 nomes para representar todos, né, que nós temos colocado no grupo, que é o pastor Irã e o apóstolo Roberto, que estão com Covid. Então, que nós oremos por eles, né? Não nos esquecemos, né, de orar. Este tempo é um tempo da igreja orar. Amém? Existe uma palavra sobre os tempos, porque essa palavra ela é atemporal. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar de todo o coração, orar, dobrar o seu joelho, eu ouvirei do céu. Quem está falando aqui é Deus, irmãos, amém? Então é necessário que a gente faça o que nos é proposto. É necessário que nós façamos aquilo que é o nosso papel, que nós venhamos orar e adorar o nome do Senhor, amém? Mateus 24, versículo 12 e 13 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Estamos vivendo esses dias, certo? Quem que entende que estamos vivendo esses dias, levante a mão. Nós estamos vivendo os últimos dias onde o amor de muitos se esfriaram. De muitos. Quase todos, mas não todos. Aqui ainda existem aqueles 7.000 que não se dobraram diante de outros deuses, amém? Que não se dobraram diante da mídia, diante das redes sociais, que não se dobraram diante das más notícias, do medo. Se existe um Deus com D minúsculo que precisamos destronar nesses dias, é o Deus do medo, amém? Não há outro Deus maior do que o nosso. Não há outro nome acima do nome de Jesus. Então é necessário que nós venhamos destronar todo medo em nome de Jesus. Amém? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Quem aqui está perseverando? Quem aqui irá perseverar até o fim?
Então nós temos algumas promessas para a sua vida essa noite, amém? Eu quero falar sobre 7 promessas que existem para você, para aqueles que vão perseverar até o fim, para aqueles que vencerem. Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse 2, versículo 11. Essa promessa, essa primeira promessa que nós iremos abordar, é a promessa da segunda morte, que no caso aquele que vencer não experimentará, não provará dessa segunda morte. Vamos ler? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Depois você coloca aquela versão que diz ao que vencer, por favor. A segunda morte, irmão, é o lago de fogo, descrito em Apocalipse 21. Esse é o juízo para os que estão contaminados pelo pecado. Quando alguém não se utilizou das oportunidades que teve nesta vida para se apartar do pecado, para se afastar e para se aproximar de Deus, infelizmente, esses irão experimentar dessa segunda morte. Aqueles que morreram há 1000 anos, que morreram a semana passada, que morreram ano passado, que irão morrer antes de Jesus voltar, e não o aceitaram e não o reconheceram, esses infelizmente provarão dessa segunda morte, porque eles ressuscitarão para serem julgados, amém? Pelas suas obras, pelos seus frutos, pelos seus talentos, pelos seus pecados também. Agora, aquele que perseverar até o fim, ei, para você, aquele que vencer, para você terá a honra, essa promessa irá se cumprir. Você não experimentará dessa segunda morte. Sabe, porque o Rei da vida estará diante de você dizendo: vinde bendito de meu Pai, entre para a alegria eterna. Sabe, isso não é só uma promessa, isso é um fato nas nossas vidas, isso irá se cumprir, amém? É necessário que nós venhamos entender o que estamos profetizando nesses dias. Esses dias são dias de profecias e dias de cumprimentos de palavras, amém? Cumprimentos de profecias. Quando o ministro, quando o pastor, quando nós falamos essa cidade, quando nós profetizamos esse Covid baterá em retirada, isso é uma palavra profética. Isso é o povo que irá vencer, esse que persevera até o fim, dizendo para a morte: ei morte, você não tem poder aqui. O meu Deus venceu a morte. O meu Deus desceu até o Hades e tirou da mão da morte toda a autoridade. É a esse Deus que nós servimos. Existe ainda uma segunda promessa, mas Maicon, pode ficar melhor do que não provar a segunda morte? Pode. Apocalipse 2, versículo 17 nos diz que existe um maná escondido e uma pedra branca e um novo nome para você que vencer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 17. Travou? Então vamos ler aqui. Aquele que vencer, deixa eu abrir a minha Bíblia. 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Aleluia! Sabe, isso é para você, irmão. Isso é para você. Sabe o que é maná escondido? Na verdade, você já tem escondido, já tem experimentado do maná. Sabe o que significa maná? Maná significa: o que é isso? Ei, o que foi isso que aconteceu nesse louvor aqui? O que é isso que começamos já a experimentar desde 9 horas da manhã? O que é isso? Isso é o maná escondido. Sabe, isso é o pão vivo descendo do céu para nos alimentar. Sabe, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele também é pão para aquele que tem fome. E se você tem fome essa noite, irmão, pode ter certeza, Ele irá te alimentar, Ele irá te nutrir, Ele irá te dar as forças necessárias para essa caminhada, para esse deserto. Ele irá te dar. Quem recebe essa palavra? Quem quer, quem tem fome, quem tem sede para receber de Deus o maná escondido essa noite? E sabe quando nós começamos a receber esse maná escondido? Quando nós o buscamos de uma forma exclusiva.
Sabe, nós recebemos o maná escondido quando nós entramos no nosso quarto, dobramos nosso joelho, fechamos a nossa porta e buscamos nosso Pai que está em secreto. Sabe, toda vez que o seu Pai te responde com força e com fé, isso é um maná caindo sobre a sua vida. Sabe, quando você chegar lá, você vai ter aquela sensação assim: mas eu tenho a sensação de que eu já experimentei isso antes. Sabe, um déjà vu? É verdade, irmão, você experimenta isso toda vez que você dobra o seu joelho e o Pai te responde com maná. Um maná vivo, vocês entendem? Um cantinho oculto do seu ser, aonde só você e o Pai têm acesso. E toda vez que Ele te dá uma força, toda vez que Ele te nutre, esse é um maná escondido. E a pedra branca, Maicon? A pedra branca é um símbolo de pureza. Neste tempo, no tempo de João, era normal em algumas culturas, na hora do julgamento, quando a pessoa era considerada inocente, principalmente pelo júri, quando ia ter júri, para não falar, tinha 12 júris, foi fulano. Não, eles pegavam uma pedrinha branca, quando colocava a pedrinha branca em cima da mesa, em cima da balança, eles sabiam que aquela pessoa estava inocentada. Agora, quando eles colocavam uma pedrinha negra, uma pedrinha preta, entendi que ela era culpada, vocês entendem? Sabe, essa pedra branca, ela é um símbolo de pureza, é um símbolo de inocência. É necessário que você, nessa vida, venha entender isso. Nós estamos nessa caminhada rumo ao monte, amém? Rumo a Sião, rumo a Nova Jerusalém. E é necessário que nós venhamos entender o que essa pedra branca representa. Representa você todos os dias mortificando a sua carne, se afastando dos seus pecados de estimação, e todos os dias buscando a pureza do nosso Deus, porque Ele diz: sede santo como eu. E esse novo nome? Esse novo nome, só você, a Bíblia diz que só você conhece. Por quê? Porque cada um luta uma luta diferente, amém? E esse novo nome será de acordo com as batalhas que você enfrentou. Por isso você o reconhecerá. Quando as pessoas olharem lá vários nomes, não, elas não vão saber quem é, mas quando você olhar o seu nome e falar: nossa, Maicon Freitas, esse sou eu, porque eu sei as lutas que eu enfrentei. O bom é que não vai ser Maicon Freitas, né? Vai ser um nome muito melhor do que a criatividade da minha mãe e do meu pai pode ter. Vai ser um nome muito mais bonito do que Renascido. Vai ser um nome muito mais bonito do que Grazi, do que Vitória. Apesar de Vitória representar a vitória do nosso Deus, Deus tem um nome novo para você, Vitória. Mas sabe, é para aquele que vencer, é para aquele que permanecer até o fim. Tem alguém aí desses aqui? Existe uma terceira promessa. Eita glória. Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Sabe, essa terceira promessa é que o seu nome será escrito no livro da vida. Na verdade, ele já está lá. Você receberá esse livro da vida, você o reconhecerá, e você receberá uma nova veste, uma veste branca, sem ruga, sem mácula, sabe, sem nenhuma mancha de pecado. Sabe, um novo corpo. Lembra o corpo de Jesus? Quando ele levantou da sepultura e ele foi visitar os apóstolos, ele entrou numa sala onde a porta estava trancada, irmãos. Vocês entendem isso? Um corpo glorificado, sem mancha nenhuma, sem ruga, nós não envelheceremos. Um novo corpo. Os teólogos dizem que nos moveremos na velocidade do pensamento, né? Nem da luz. Os teólogos dizem que voaremos, que passaremos pelas paredes como fez o nosso Senhor Jesus, que não sentiremos fome nem sede. Por quê? Porque viveremos com o pão da vida. Porque viveremos com a fonte de água viva. Sabe, nós não teremos mais fome nem sede. Apesar disso, cearemos eternamente. Eita glória. Sabe, apesar disso, nós teremos a alegria de nos sentarmos juntos, de olhar: aí, Marquinho, estamos aqui, Marquinho, vencemos. Sabe, é algo que vencer, irmão. É algo que vencer. Não podemos desanimar, porque sabe, existe um sistema, existe uma ideologia que quer te colocar medo, que quer te colocar, sabe, notícias falando o tempo todo a mesma coisa, enchendo a sua cabeça de problemas para que você não venha lembrar que aquele que vencer
darei uma veste branca, e o seu nome estará escrito no livro da vida. Nós precisamos trazer isso à memória, Felipe. Precisamos trazer isso à memória. Sabe, nós não podemos deixar essas notícias, esses problemas que se levantam, porque parece que é só nessas horas que esses problemas levantam, não é? Sabe, num dia de festividade, na véspera de festividade, se levantam tantos impedimentos, tantas coisas para entristecer o nosso coração, não é verdade? Isso é o inimigo sendo incomodado. Isso é o inferno sendo perturbado, porque os filhos estão entendendo, porque as filhas estão se levantando, estão entendendo que não importa o Covid, não importa se estão soltando os ladrões, não importa se estão prendendo os inocentes, não importa, porque o nosso reino não é daqui. O nosso reino é de um lugar celestial, aonde não haverá dor, nem ranger de dente, nem lágrima, nem tristeza alguma entrará naquele lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você irá entrar. Vocês irão entrar nesse lugar. Para você que venceu, é conveniente que receba uma nova veste, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, santa, um novo corpo e o livro da vida. Davi disse: quando eu ainda era uma substância informe, quando ninguém me conhecia, quando eu ainda estava sendo concebido em pecado, o Senhor me amou primeiro. O Senhor já sabia, todos os meus dias estavam escritos neste livro. Sabe, irmãos, é disso que temos que lembrar agora. É aí que os nossos olhos têm que estar focados, amém? E eu tenho uma quarta promessa para a sua vida. Maicon, pode ficar melhor? Pode. Apocalipse 2, versículo 26 ao versículo 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. A autoridade que Jesus recebeu, nós também iremos receber. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa quarta promessa é o poder sobre as nações, uma barra de ferro e a estrela da manhã. Autoridade segundo as suas obras. Aqui remete a galardão, remete ao que você fez com os seus talentos. Lembram? Isso está em, não precisa abrir, mas Lucas 19, 16 ao 19 vai dizer dos trabalhadores que receberam as minas, lembram? E receberam autoridade para governar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades, de acordo com aquilo que ele fez aqui. Vocês entendem que essa barra de ferro está falando sobre a nossa autoridade? Está falando sobre aquilo que nós conseguimos lutar, com aquilo que nós conseguimos vencer aqui. Barra de ferro também remete ao seu autocontrole sobre os seus pecados, pois como receberá autoridade para reinar se não conseguiu reinar em vida? Sabe, fala sobre esse autocontrole. Quando você pensa em fazer aquilo, aquele pecado que tanto te aflige, aquele espinho na carne, esse que você está pensando aí agora, que você está pensando assim: Maicon, para de falar, vai que Deus revela. É esse daí. Toda vez que você escolhe não cometê-lo, e você escolhe ir para a Bíblia, que você escolhe ir para o joelho, escolhe ir para o joelho, sabe, isso é a autoridade. Isso é Deus te forjando em meio às lutas. É essa autoridade que você necessita receber aqui, para que você também receba lá, amém? A palavra de Deus vai dizer para o bispo do Senhor, vai falar: é necessário que você governe a sua casa, porque se você não governa a sua casa, como governará do Senhor? Está falando sobre o sentido de autoridade. Como que o pastor vai conseguir vir aqui pregar e colocar a casa do Senhor em ordem, se ele não consegue colocar a dele? Vocês entendem o que significa essa barra de ferro? Significa você olhar para as suas obras agora. Então, se eu fosse você entendendo isso, eu vinha na oração de 7 às 8 essa semana, amém? Eu vinha em uma das horas de sábado, de 6 da noite até 6 da noite do domingo, amém? Porque isso são obras. Isso acumula galardão sobre as nossas vidas, e nós receberemos segundo as nossas obras. Isso não nos dará salvação, entenda isso. Obra não te dará salvação, mas ela te dá um galardão, um prêmio diferenciado. Cada um receberá uma medida, amém? E a estrela da manhã.
enquanto você deixa a palavra de Deus brilhar em cantos escuros do seu ser, e se manifesta o pecado que habita ali, e é humilde para levar a graça e usá-la para vencer o pecado, e em seguida a estrela da manhã brilha em seu coração. É a luz substituindo a escuridão, sabe? É isso que simboliza essa estrela da manhã. Aqueles momentos onde você deixa Jesus, a palavra de Deus, brilhar. E vocês sabem o que é a estrela da manhã? Quem sabe? A estrela da manhã é o sol, irmão, amém? Essa é a estrela que vem toda manhã. Essa é a estrela alva. Vocês entendem? Ela simboliza Jesus, e nós não estamos aqui como um pagão gregoriano adorando o sol, não é isso. Nós entendemos a simbologia, que não existe outro astro em nosso sistema maior do que o sol. Sabe, o sol, ele é o centro do nosso universo. Jesus, ele é esse sol em nossas vidas. Jesus é o centro do evangelho. Ele é o centro da nossa vida. E a Bíblia nos descreve como árvores. E você já experimentou pegar uma árvore e colocar em um canto escuro, fechar e não deixar ela receber a luz do sol? Vai lá depois de um mês, vai ver como essa árvore vai estar. Amarela, murcha, morrendo. Por quê? Porque não recebeu as vitaminas que o sol tem para fornecer. Assim somos nós. E sabe, quando nós aqui em terra entendemos isso, e já começamos a deixar a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, brilhar em cantos escuros da nossa vida, as nossas árvores, as nossas folhas ficam verdes. Sabe, pessoas conseguem encontrar descanso, Marcelo, embaixo de nós. Sabe, nós conseguimos trazer refrigério para a vida de pessoas. Pessoas conseguem se alimentar de nós. Vocês entendem o que isso aponta para os nossos dias? Essa estrela da manhã. E sabe, a palavra diz que mesmo que cortada, mesmo que cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Quem é a água, irmão? A água é o Espírito Santo. É essa água que está jorrando hoje aqui em nosso meio. Sabe essa água que dá um calafrio, que dá ao mesmo tempo que dá um calafrio, a nossa barriga queima, sabe? Sabe esse espírito de vida que está passeando em nosso meio? E nós pensamos, não é coisa da sua cabeça, irmão. Ele está aqui. Ele está aqui por quê? Porque Ele te ama. Sabe, foi porque Ele te amou que Ele foi para a cruz. É necessário que a gente venha entender quem é essa estrela da manhã em nossas vidas. Amém? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, irmão, a alegria vem pela manhã. Isso aponta pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada... Sabe, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela não para de se completar, irmãos. Vocês entendem? Quando nós deixamos essa luz da palavra brilhar em cantos escuros do nosso coração, quando nós abrimos isso aqui, é como se fosse realmente um farol. Sabe, tem dia que a gente está lá estudando e a gente chora. Lendo o que, Maicon? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Pode chorar? De tal maneira que deu, irmão. Ei, que misericórdia quero e não sacrifício. Vocês sabem o que é entender isso? O que é entender receber a estrela da manhã? Vocês entendem o que é essa promessa? Meu Deus. Nós temos uma quinta promessa. O tempo era ficar aqui, a vontade era ficar chapando, mas o tempo não deixa. A quinta promessa é a coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia, aleluia, do meu Deus. Sabe, é Jesus falando aqui, irmão. É Jesus dizendo: eu colocarei você como coluna. Sabe, a coluna, ela é inamovível. Ninguém tira uma coluna do lugar. Sabe, esse é você. Esses são vocês, Hamilton e esposa. Sabe, uma coluna que às vezes mesmo que venha terremotos, vocês continuam ali firme, nos pés do Senhor. Esse é você, Wesley. Você entende?
que mesmo que as pessoas não acreditem, você continua ali firme nos pés do Senhor, porque você já é coluna. A eternidade, irmão, não vai chegar para a gente, ela já começou. Ela começou no momento que você levantou sua mão e falou: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele te fez coluna, irmão. E sabe qual é uma qualidade da coluna também? É que ela sustenta os outros. A coluna, ela não está sendo sustentada, ela está sustentando algo, amém? Deus te fez como coluna para sustentar algo, o reino, para sustentar algo, alguém, o seu irmão, o teu próximo. Você já chegou numa construção e viu várias colunas, está uma do lado da outra, uma do lado da outra. E aqui não é suportai-vos os irmãos no sentido de eu te suporto, não, é ser suporte. Vem cá, Marcelo, ajoelha aí. Eu vou te mostrar o que é ser suporte. Não é tipo assim, suporta o Marcelo. Não, suportar é isso aqui, ó. Levanta aí o braço. Não, o braço, bota aqui no meu ombro. Vamos lá. Isso é suporte. Isso é coluna. Muito obrigado, Marcelo. Isso é ser coluna, vocês entendem? Suportar uns aos outros. Eita glória. É um processo, irmão, é algo que vencer. Vencer e mais uma vez vencer a sua fidelidade nas provas e tentações. Para que você seja uma coluna cada vez mais forte. Não precisa abrir, mas anota, Romanos 5:35 vai dizer que a tribulação, irmão, esse momento que nós estamos passando, ela gera paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Aonde está a vossa esperança? Ei, aonde está a sua esperança? Na vacina? Não. A nossa esperança está no nosso Deus. A nossa esperança está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa estrela da manhã. O pão vivo que desce do céu, amém? É nele que tem que estar a nossa esperança. Não pode estar no governo, não pode estar numa vacina, não. Os nossos olhos têm que estar fitos no nosso Deus. Eita glória. Eu tenho para vocês uma sexta promessa. Pode ficar melhor do que isso? Pode. Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei no trono de meu Pai. Ei, aleluia, aleluia. A graça de Deus te deu a oportunidade de se tornar parte da noiva de Cristo. Com isso vem o privilégio de se assentar com Ele no trono, autoridade para julgar e reinar sobre a terra. A sabedoria que você precisa para viver isso só pode ser encontrada através do que você viveu nele, nessa terra, nessa vida vitoriosa, porque é ao que vencer. Amém? É ao que vencer. É pela graça, irmão. É pela graça. Como vencemos, Maicon? É vindo todos os dias no culto? É lendo a Bíblia todos os dias? É jejuando? É dando dízimo? Não, irmão. Não. É só entendendo este amor. Sabe, é entendendo que Deus nos amou primeiro. Sabe, é pela graça que nós entraremos neste lugar. Sabe, porque Deus te amou enquanto você ainda estava em pecado. Sabe, você estava em trevas e Ele te transportou deste lugar para este lugar, para um reino de vitória. Sabe, um lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há preocupação. O nosso reino, que é o reino de Deus, já começou, amém? Lucas 17, há 2021 anos atrás, 2000 anos atrás mais ou menos, Jesus já nos disse isso: o reino de Deus está entre vocês, está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de você, Rubens. O reino de Deus está dentro de você, igreja, amém? É necessário que nós venhamos entender isso. Nos assentaremos com o nosso noivo nesse trono. E eu quero falar isso para que você entenda quem você é. Amém? Eu quero te falar isso para você entender quem você é, para que você não viva aquela vida tipo,
vida. Ó céus, não. Sabe, eu não mereço o amor de Deus. Não, você não merece, mas você já recebeu, então aceita. Sabe, porque a gente fica nessa autocomiseração, lambendo as nossas feridas, sabe? Ai, meu comércio fechou, pandemia. Ai, toda vez que eu ligo a televisão, essa máscara que eu não aguento mais. Ei, tira os seus olhos daí, igreja. Coloque os seus olhos no trono. É nesse lugar que você se assentará. Amém? Não podemos mais, irmãos, aceitar. Não podemos mais aceitar esse peso sobre a nossa vida. Nós fomos livres, fomos libertos para uma vida de vitória, amém? Não foi para uma vida de lamentação, foi para uma vida de vitória. E eu tenho uma 7ª promessa para a sua vida essa noite. Pode ficar melhor, Maicon? Pode. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, irmão, é um processo. Ao que vencer, dá-lhe hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem quem é essa árvore da vida? Vocês lembram na Bíblia um outro lugar onde existia uma árvore da vida? Onde era esse lugar? Éden, jardim de Deus, um lugar perfeito, que por muito tempo muitas pessoas acharam que esse lugar era no planeta Terra. Eu não acredito. Eu quero dizer para você, não era. Não era, porque ele continua perfeito, continua guardado pelos anjos do Senhor. E sabe, dele jorra uma água viva que alimenta os 4 cantos. É isso que simboliza os 4 rios. Sabe, é os 4 cantos da terra. É uma água que alcançará pessoas de todas as nações. A árvore da vida. Vocês entendem? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava lá, nesse tempo, simboliza o tempo da lei, aonde você só conseguia o céu, só conseguia a salvação por meio daquilo que você fizesse. Se você conseguisse cumprir toda a obra do Senhor, ser fiel e tal, aí você ia para o céu, porque você era um ótimo crente. E aí eu te pergunto, era possível cumprir toda a lei? Era possível? Não. Não era, porque uma das 613 leis diz que se você caísse em uma delas, você caía em todas. E aí? Que coisa difícil. E agora, o que fazer? Se não é mais porque eu sou bonzinho, se não é mais por aquilo que eu faço de certo e errado, como receber esse lugar? A Bíblia ela é maravilhosa. Ela nos diz que aquilo que foi impossível ao homem, que foi impossível à lei, sabe, que foi impossível a Adão, a Moisés, a Davi, todos os grandes homens, sabe, aprove a Deus enviar um santo, justo, fiel, verdadeiro, um perfeito, sem mácula alguma, um que não precisava, irmão, ele não precisava. Vocês entendem que amor é esse? Ele não precisava, ele estava no ar-condicionado do céu, sentado em sua poltrona de nuvens, sabe, curtindo aquele clima perfeito, mas o amor dele foi tão grande por você, foi por você, o amor dele foi tão grande por você, que ele falou: eu já sei o que vou fazer, eu descerei e mostrarei a eles como é ser santo, e mostrarei a eles que é impossível ao homem concebido em pecado, mas para mim nada é impossível, porque a Bíblia diz que ele, sendo fiel, ele sendo puro, santo, sem mácula alguma, sabe, sem pecado, irmão, ele sofreu no seu lugar, para que você tivesse essa vida eterna, a vida eterna que já era dele, a vida eterna que já era dele. Ele, Deus, escolheu vir ser homem, sofrer como eu e você, ser perseguido, ter tentações. Ele não caiu, mas ele foi tentado, ele foi provado, amém? E ele conseguiu vencer. Sabe por que era necessário que ele vencesse isso? Para ele servir como um modelo perfeito, porque a Bíblia diz que ao que vencer. Vocês estão entendendo quem somos nós? Quem é a igreja do Senhor? O que nós temos que fazer nesse tempo? Vocês entendem isso? Eita glória!
Mateus 24, a gente começou com Mateus 24, não foi? Volta lá, Mateus 24, versículo 12, 13 e 14. Nós iremos ler o 14 agora para a gente entender o fechamento e já se aproximar para o final. Eita glória! E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que vencer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ei, esses são os nossos dias. Esses são os nossos dias. Essa tarefa é sua, de pregar o evangelho em todas as nações, para que venha Maranata, para que venha o nosso Senhor Jesus, amém? Sabe, é a graça por meio de Jesus. Esse é o evangelho, é essa graça, esse amor, sabe, esse sacrifício perfeito que Deus fez. Amor ágape. Vocês sabem o que significa ágape? Ágape significa incondicional, sem condições. Não há condições para Deus te amar mais. Vocês entendem? Não há condições para Deus te amar mais. Logo, não há condições para Deus te amar menos. Não há nada que te afaste do amor de Deus. Ei, se você está aqui dentro, você precisa entender que você está debaixo da graça de Deus, amém? E não é porque você consegue vencer todas as suas falhas, tribulações, humanidades e limitações. Não é por isso. É porque você o reconheceu como seu Deus. Isso é graça. Isso é amor. Isso é receber o amor. Isso é viver o amor de Deus. Vocês entendem o que é graça? É necessário que a gente venha entender isso. Porque agora não é porque eu consigo. Agora não é porque eu sou bonzinho. É porque Deus me amou primeiro. É porque Ele me amou de tal maneira inexprimível, sabe, inefável, que Ele se deu. Sabe, enquanto nós ainda estávamos em pecado, Ele morreu. Cara, quem estava aqui vivo há 2021 anos atrás? Quem estava vivo aqui? Ninguém, né? Então Ele morreu enquanto você ainda estava em pecado. Ele te amou primeiro. Você entende essa graça? Você entende essa graça? Por causa do que Jesus fez por você, agora vivemos em uma época onde você pode novamente comer da árvore da vida. O que significa isso? Toda vez que você escolhe por Jesus, ao invés da sua vontade, você dá uma mordida no fruto da árvore da vida. Aleluia! Todas as vezes que você escolhe por Jesus, ao invés de você está dando uma mordida na árvore do fruto da vida. Amém? Foi por isso que Adão e Eva teve que sair do jardim. Porque eles caíram, porque eles pecaram, estavam destituídos da graça. E se eles comessem da árvore da vida, eles pecariam eternamente. Vocês entendem? Mas Jesus veio sendo perfeito e Ele fez o caminho inverso. Ele veio sendo perfeito e foi para a cruz para receber todos os seus pecados. Ele era perfeito, mas Ele pegou todos os seus pecados, todos os meus, todos os nossos pecados sobre Ele, para que nós pudéssemos receber a árvore da vida, que está no centro do jardim de Deus. Aleluia! Vamos nos colocar de pé? A vontade era começar falando das folhas que nos alimentarão, que alimentarão as nações, dos frutos, que terão 12 frutos, um por mês, porque a árvore da vida é o nosso Deus. A árvore da vida é Jesus, amém? Eita glória, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Sim. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é espírito e vida, Senhor. Sim, muito obrigado, Senhor, por essas promessas em nossas vidas. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem graça, superabundante graça para derramar sobre as nossas vidas, e nós queremos continuar recebendo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estenda sua mão, igreja. Que a graça de Deus, que todas essas promessas que nós dizemos estejam sobre uma igreja que entende a graça, que entende e recebe o amor de Cristo. Que todas essas promessas estejam sobre você,
de todas essas promessas realmente sejam reais na sua vida. Entenda, receba isso em nome de Jesus. E todos aqueles que irão morar no céu, que irão receber essas promessas, que irão experimentar disso, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de despedir você, eu queria chamar aqui a pastora Manu, vem cá. Eu não sei se no final de semana que vem, pelo cronograma deles, eles não estarão conosco. Eu tenho uma outra agenda. E a passagem deles foi remarcada para o dia 6. Vai dar errado. Felipe já gritou ali atrás, vai dar errado. Vai ficar mais ou menos. E eles estão nessa iminência, né? Abre aeroporto, fecha aeroporto, a gente não sabe. Mas nós vamos como igreja abençoá-los, amém, irmãos? Liberar sobre a vida deles uma palavra, liberar sobre a vida deles essa sentença que já, na verdade já está liberada sobre os seus filhos. Vamos fazer isso nesse momento como igreja de Jesus. E você que está em casa, você que está aqui conosco, estenda sua mão para cá. Vamos colocar diante do Senhor a vida do Michael, da Manu. Para aqueles que não sabem, eles estão indo para Portugal. Eles estão indo ali com uma missão da parte do Senhor. Onde eles puserem os pés, eles vão continuar fazendo isso que fazem aqui, fazendo a obra do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos colocar ele nas mãos do Senhor. Pai, teus filhos, ó Pai, estão se preparando. Seus filhos estão, ó Pai, se organizando para cumprir o propósito que o Senhor tem colocado nos seus corações. Então, em nome de Jesus, como igreja, nós os abençoamos. Como igreja, nós os munimos, ó Pai, de cobertura. Nós como igreja, ó Pai, estaremos daqui orando, intercedendo, cuidando, zelando dos teus filhos, para que vão e estabeleçam, segundo o teu coração, naquele lugar. Cuida deles, cuida do Huguinho, e toma o Rodney ali, ó Pai, que eles vão estar juntos, Ariane, ó Pai, a Valentina. Cuida, Senhor, dessa casa, dessa família, dessa igreja. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês.